Helena, não conta pro seu pai. O tio não tava gravando. Comecei a gravar agora. Ai, ai, ai. Daniel 12, vamos lá, estamos começando. Abram suas Bíblias em Daniel 12. Ai, ai, ai. Daniel 12, versículo. Bom, vou ler do versículo. Bom, não vou ler os outros versículos, senão vai fazer confusão na cabeça de vocês. Daniel 12, 3 diz assim: Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como estrelas para sempre, eternamente. Daniel está descrevendo uma geração de santos, que é a geração da vinda de Jesus. E ele está dizendo que essas pessoas que conhecem o seu Deus na geração da volta de Jesus, eles vão ser sábios que vão brilhar como o fulgor do firmamento. Eles vão arder como o fulgor do firmamento. E eles vão brilhar como as estrelas. Jesus disse que João era uma candeia que ardia e iluminava. E o Senhor está chamando uma geração de santos que vai testemunhar a vinda dele. E essa geração de santos será uma geração de sábios que vai arder pela verdade e vai iluminar como estrelas. Muitas vezes a gente ora sobre essa profecia de Daniel para os nossos filhos aqui em casa, orando para que eles sejam parte dessa geração que Daniel descreveu, como uma geração que vai arder e que vai iluminar. Essa geração que vai ser uma geração de João Batistas, que vai preparar o caminho da volta do Senhor. Jesus aqui está dizendo que João dava testemunho da verdade e que ele era essa candeia que ardia e iluminava. João queimava, ele tinha uma paixão ardente pela verdade. E por isso ele fez disso o tudo da vida dele. João fez o quê? Ele viveu no deserto. Jesus fala, João Batista veio e ele não comia pão, não bebia vinho, e vocês falaram que ele tinha demônios. Lembra que Jesus disse isso? João Batista tinha uma vida no deserto. O que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Essa era a dieta de João Batista. Mas ele ardia pela verdade. Agora me diz uma coisa, como que a vida de João Batista acabou? Com a cabeça dele numa bandeja. E como é que a vida de muitos desses que vão arder e iluminar vai acabar? Do mesmo jeito que João Batista. Mas assim como está descrito lá em Apocalipse, em face da morte, eles não amaram a própria vida. E é esse tipo de geração, esse tipo de crente que o Senhor está chamando para os últimos dias, que em face da morte não vão amar a própria vida, por amor à verdade. O sangue de João, juntamente com o sangue de Abel, o primeiro mártir da história, Abel, lembram da história de Caim e Abel? O sangue de João, o sangue de Abel, eles clamam para o Senhor dizendo, até quando? Até quando? E o que é respondido para eles? Ainda por um pouco mais de tempo, até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que serão mortos igualmente como vocês foram. Apocalipse 6, versículos 9 a 11. João tem a visão das almas dos mártires. E as almas dos mártires estão clamando, Senhor, até quando? Quanto mais nós vamos ter que esperar para que você vingue o nosso sangue? E o Senhor responde para eles o quê?
Espera mais um pouco, porque tem mais gente que vai morrer do mesmo jeito que vocês morreram, por amor de mim. Mais pra frente, em Apocalipse 7, João, o discípulo amado, ele fala que ele vê uma multidão de todas as nações e eles estão em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, vestindo túnicas brancas. Isso está em Apocalipse 7, 9. E aí ele fala, esses são os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, como eu falei, o versículo que eu citei, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. É legal a gente orar e falar, o Senhor está levantando uma geração de João Batista. Quem é que quer ser João Batista? Quem é o candidato aí para o deserto? Quem é o candidato a morrer pelo Senhor? Mas o Senhor está levantando uma geração que não vai amar a própria vida. E eu espero que vocês estejam dizendo amém para isso. Continuando, João 5, vamos ficar mais light de novo, o assunto ficou meio pesado. O que mais dá testemunho de Jesus? Então ele diz que outro dá testemunho de Jesus, e esse outro era o Pai e o Espírito Santo. Mas ele diz que João deu testemunho da verdade, então nós podemos dar testemunho. Agora, como que nós podemos dar testemunho? Da mesma forma que ele deu testemunho. E ele diz o que em João 5,36? Mas eu tenho maior testemunho que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunha de mim. Então, Jesus está dizendo o que aí? Que as obras que eu faço, que não são a minha vontade, lembra? Isso foi tema da nossa aula passada. Nada do que Jesus fazia era da própria vontade. As obras que eu faço, que são a vontade de Deus, que são as obras de Deus que eu realizo, elas dão testemunho de mim. Então, mais uma vez, Jesus enfatiza que ele não fazia o que ele mesmo queria, que ele não agia de acordo com a vontade própria. O Filho de Deus, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que a palavra fala que nada do que foi feito sem ele se fez. E ele está dizendo, nada do que eu faço é da minha própria vontade. E a gente acha que a gente tem que fazer as coisas da nossa própria vontade. Versículo 37. Vai continuar dizendo assim: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Veja que esse versículo essa frase começa dizendo jamais, nunca. Vocês nunca ouviram a sua voz e vocês nunca viram a sua forma. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Jesus está dizendo aqui, jamais, nunca vocês ouviram a sua voz e nunca vocês viram a sua forma. Espera aí. Quem foi que apareceu para Abraão? Quem foi que apareceu para Moisés? Quem foi que falou do alto do Monte Sinai? Vocês já sabem essa resposta. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não creem naquele que ele enviou. Ou seja, se você não crê em Jesus, rasga a sua Bíblia e joga fora. Rasga as escrituras e joga fora. É mais ou menos isso que ele está falando para aqueles judeus. Se vocês não creem em mim, a palavra que vocês dizem que vocês creem não vale de nada, porque elas testificam a meu respeito.
E eu estou dizendo para vocês que vocês nunca viram Deus e vocês nunca ouviram Deus. Então, quem os pais de vocês viram e ouviram no passado, vocês não creem em mim, então eles não viram e não ouviram ninguém. Ou seja, ou você crê que quem foi que os patriarcas viram e ouviram no passado, ou você crê que foi Jesus que eles viram e ouviram no passado, ou esquece, não tem mais como você acreditar em Deus. Pum, acabou a história para você, era tudo um conto de fadas. E aí podemos nos fazer a seguinte pergunta: como que a gente sabe se alguém tem a palavra? Ou se a palavra está em alguém? A resposta é se ele crê em Jesus. Agora, não é se ele acredita em Jesus, porque eu já falei isso para vocês. Acreditar em Jesus é uma coisa. Quem que não vai acreditar em Jesus? É igual, tipo, você acredita em mim? Você tá me vendo, eu tô aqui, você acredita em mim. Agora, crer é depositar a sua fé em Jesus Cristo. Depositar a sua fé em que Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Aquele que criou o universo, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que vai voltar um dia, aquele que veio, morreu por você para te dar vida, para te salvar, e que vai voltar um dia para reinar sobre a terra. Você crê, você deposita a sua fé nesse Jesus. Então não é acreditar que ele existiu. O que Jesus está dizendo é, porque você não crê naquele que ele enviou, você não deposita a sua fé naquele que ele enviou. Não é acreditar que ele veio. Os muçulmanos acreditam que Jesus veio. Os ateus acreditam que Jesus existiu. Mas você crê que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem que vem sobre as nuvens, a quem foi dado o direito de julgar o mundo. Não podemos ter e não podemos permanecer na palavra de Deus se nós não crermos em Jesus. Esse versículo também mostra que não adianta a gente ter um vasto conhecimento intelectual e falar assim, não, sei a Bíblia de cabo a rabo, já li 30 vezes, conheço pra caramba. Com quem que Jesus estava falando? Ele estava falando com os mestres da lei. Ou seja, não adianta ter conhecimento intelectual de Jesus. Você precisa crer nele e conhecê-lo na intimidade. E ele vai continuar dizendo que, paramos no 38, versículo 39, ele fala assim para aqueles mestres da lei: vocês examinam as escrituras, pois julgam ter nelas a vida eterna, e elas que dão testemunho de mim, são elas que dão testemunho de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus está dizendo, examinem as Escrituras, elas testificam a meu respeito. Vocês leem as Escrituras, vocês examinam as Escrituras e vocês não conseguem crer em mim. As Escrituras falam constantemente sobre mim. Gente, anota isso. O tema central da Bíblia é Jesus. Jesus precisa voltar a ser o tema central das nossas conversas sobre a Bíblia. Jesus precisa voltar a ser o tema central sobre as nossas conversas sobre o Evangelho, sobre como a gente faz evangelização, sobre as pregações na igreja, que muitas vezes são com centro no homem, né? com foco no homem. Tantas igrejas pregando e parece mais que a gente está numa palestra de um coach. Nós não somos o centro da Bíblia. O centro das Escrituras é Jesus. As Escrituras testificam sobre ele.
Vocês lembram do que Jesus falou com aqueles discípulos no caminho de Emaús? Em Lucas 22, 27, anota aí a referência para vocês olharem depois. Ele fala assim para os discípulos. O texto fala assim que, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus lhes explicou o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Todos os livros da Bíblia, não só Apocalipse. Veja como começa o livro de Apocalipse. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Todos os livros da Bíblia são a revelação de Jesus Cristo. Veja o que um reverendo, pastor, não sei qual é o título que ele tinha, M.R. Dehan, ele viveu em 1891 a 1965. Veja o argumento apaixonante dele a respeito da centralidade de Jesus na Bíblia. Eu fiz questão de traduzir esse trecho para falar para vocês. Ele está num livro que chama O Código de Emaús, Encontrando Jesus no Antigo Testamento. Ele diz assim: se buscarmos com empenho suficiente, encontraremos em todas as páginas das Escrituras, em algum lugar escondido, a descrição da pessoa central do livro, o Senhor Jesus Cristo, que é tanto o objeto quanto o fim de toda a Escritura. O último livro da Bíblia é aberto com as seguintes palavras: Revelação de Jesus Cristo. E esse não é somente o título do último livro da Bíblia, mas também poderia ser apropriado como o título de todos os livros da Bíblia, pois ela realmente é a revelação de Jesus Cristo. Cada evento registrado nas Escrituras está diretamente ou indiretamente ligado a esse tema: revelar Jesus Cristo. Um ministro de Deus me disse no início do meu ministério: filho, você jamais encontrará a verdadeira interpretação de qualquer passagem bíblica até que você tenha encontrado uma referência ao Senhor Jesus naquela passagem. Se você procurar com empenho suficiente, você o encontrará. Às vezes de maneira clara e inerrante, outras vezes de maneira fosca e velada. Mas ele está lá. Eu achei incrível essa descrição desse pastor que viveu no início no meados do século passado, né? Por isso, recomendo a vocês mais uma vez, vou até pôr aí no chat, que vocês leiam a Bíblia toda, sempre. Por quê? Porque não é só um pedaço da Bíblia que dá testemunho de Jesus. Jesus disse: as Escrituras testificam a meu respeito. Então nós não podemos acreditar ou pensar que basta lermos um ou outro versículo uma vez ou outra na vida e a gente vai ter revelação de Jesus. Ele fala que Moisés escreveu sobre ele. Veja bem, versículo 43 de João 5. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem um evento no primeiro século, depois da morte de Jesus, obviamente, que os judeus... como que era o nome, Lucas, daquele rabino que eles declararam como se fosse o Messias? Esqueci o nome agora. Barkova. E eles declararam esse rabino como Messias, assim, muitos creram nele, né? Então vai ter gente que vai citar esse evento como cumprimento desse versículo que Jesus disse aqui em João, né? Ele fala: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão declarar ele o Messias. Como podeis crer? Agora é chave isso que Jesus vai falar. Como vocês podem crer se vocês estão preocupados em aceitar glória um dos outros? E contudo,
Não procuram a glória que vem do único Deus, ou do Deus único. Ou seja, ele está dizendo, como que vocês podem querer crer se vocês estão preocupados em aceitar a glória um do outro? Olha para João Batista. Ele estava preocupado em aceitar a aprovação dos rabinos da época. Ele estava preocupado com a fama que ele tinha. Ele estava preocupado com que os outros iam falar dele. Meu querido, se a gente estiver preocupado com a aprovação dos outros, e eu tô falando isso pra mim mesmo, porque é difícil pra caramba. A gente precisa morrer pra nós mesmos. Se a gente estiver preocupado em aceitar a aprovação dos outros, se a gente estiver preocupado quando a gente traz a palavra pra alguém em receber um elogio, significa que a nossa motivação está completamente errada. Completamente errada. E Jesus está dizendo para eles, sabe por que vocês não conseguem crer? Porque isso colocaria em jogo a reputação que vocês têm e o reconhecimento político, social que vocês têm na sociedade em que vocês vivem, na comunidade em que vocês vivem. Então, qual o problema de aceitarmos glória uns dos outros? É que não tem como a gente viver para Cristo se a nossa preocupação está na glória dos homens. Não combina, não encaixa. Certo? Jamais conseguiremos viver para Cristo e realizar as obras do Pai se a nossa preocupação está na aprovação das pessoas. E esse é um problema, esse é um câncer nas igrejas hoje, porque a maioria das igrejas elas querem criar um ambiente para o homem. Então elas pensam no conforto da igreja, no horário que é mais conveniente, na iluminação que é mais adequada, no som que é bacana, na fumacinha, na iluminação, na cadeira, no tempo de louvor, tempo de palavra, porque elas estão preocupadas com o reconhecimento e com a glória dos homens. E Jesus está dizendo claramente, esse é o problema de vocês. Como igreja, nós precisamos se arrepender desse tipo de expectativa e pedir que, pela misericórdia do Senhor, Ele transforme os nossos corações para que a gente deixe de buscar a aceitação dos outros e que a gente passe a buscar somente a aceitação dEle. Que a gente possa ouvir como Daniel ouviu. O anjo chegou para Daniel, o anjo Gabriel disse o que para o profeta? Você é um homem muito estimado no céu. Essa é a sua identidade no céu. Não se preocupa com a sua reputação na terra. E Jesus continua então dizendo, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem vocês têm firmado a vossa confiança. Ele está falando, quem acusa vocês é a lei que vocês tanto defendem, a lei que vocês tanto idolatram, é essa lei que acusa vocês. Porque vocês colocam a sua confiança na lei. Porque se de fato cresceis em Moisés, Jesus apelou agora, ele fala assim, nem Moisés vocês acreditam. Se de fato vocês crescem em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Uau, nós vamos ver isso em João 6, no próximo capítulo, cenas do próximo capítulo. Jesus está dizendo, se vocês crescem em Moisés, vocês iam crer em mim. Por quê? Porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos, como vocês vão crer nas minhas palavras? Se vocês não creem no que Moisés escreveu sobre mim, Moisés, que é o cara que vocês falam que tudo que ele escreveu é verdade. Mas vocês não acreditam no que ele escreveu, porque ele escreveu sobre mim. Quanto mais acreditar nas minhas palavras.
E aqui Jesus está, obviamente, fazendo uma referência a Deuteronômio 18, e a gente vai ver isso em João 6, porque ele vai falar de novo isso em João 6. Ele vai de novo fazer essa referência de que Moisés escreveu sobre ele, de que está escrito sobre ele nos livros de Moisés. Muito bem. Acho que podemos terminar por aqui. Só tô dando uma escaneada nas minhas anotações aqui para ver se eu não pulei nenhuma parte importante. Vida tá me atrapalhando. Muito bem. Acho que sim. Acho que cobrimos todos os assuntos de João 5. Então não vou nem começar João 6, falta 1 minuto para as 9. Mas precisamos tentar começar na hora. A gente está começando sempre uns 10, 15 minutos mais tarde. A gente precisa tentar começar na hora para a gente ter tempo de abrir para perguntas sem atrapalhar a noite de ninguém aí. Mas mesmo assim, são 9 horas. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser comentar sobre esses versículos que a gente leu, terminamos finalmente João 5. João 3, 4 e 5 foi uma jornada, né? Foi uma jornada. Estamos aqui abertos para perguntas e para comentários, para reclamações também, para falar que é absurdo, você disse isso. O pessoal tá meio tímido hoje, pouca gente nas câmeras. Obrigado, Alfredo, Gabi, Débora, Lucas, obrigado por deixar as câmeras ligadas. Tem alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Viu, Vitor? Marcou, não, beleza. Pode falar, Lucas. Dá para ouvir? Manda bala. Não tá dos melhores seu áudio, mas dá pra ouvir. Não, é que só para recapitular aqui, 1 João 2, verso 1, né? João 5:31, João 14:6, você falou dos que dão testemunho de Jesus. É esse o verso, né? Essas são as referências, isso. Tá, beleza. Primeira João. Então, obviamente que João 5 a gente tá no texto. Sim. Os versículos fora do texto de João que eu citei são 1 João, capítulo 5 também, do versículo 6 ao 12. Ele vai falar 5, 6 ao 12, né? ele vai falar que o Espírito dá testemunho e depois ele vai falar que o Pai dá testemunho. E aí eu também citei João 14:16, é isso? Foi isso que eu falei? João 14:16? Deixa eu abrir. 16, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho para confirmar, mas eu acho que é. João 14:16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Né, essa citação, na verdade, foi só um parênteses, né? Para justificar a pessoalidade do Espírito Santo. Algo que a gente vai falar com muito mais profundamente a partir de João 14. João 14, 15, 16, 17 vai falar muito sobre esse assunto do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Então vai tratar bastante desse assunto. Tá, beleza, então. Só isso mesmo. Valeu. Boa. Alguém disposto a levantar a mão se a gente fizer um apelo e falar quem quer ser como João Batista? Quem vai levantar a mão na noite de hoje? Aquelas pregações, né? Tudo bem que aqui não é uma pregação, é um estudo bíblico juntos, mas pensa naquelas pregações que no final
a pessoa que está falando fala assim, então, quem quiser ser batizado com esse espírito que estava sobre João Batista e se tornar essa candeia que ardia e iluminava, vem aqui na frente e percam suas cabeças. Quem está disposto? Quem está disposto? Esse assunto do martírio, pega pra mim, do livro do Dalton ali, Até a Morte, por favor. Esse assunto do martírio, eu quero indicar um livro pra vocês. É um livro fininho branco que tá bem no meio aí, amor. Até a Morte. Eu vou mostrar a capa aqui pra vocês. Porque o martírio é esse livro aqui, ó. Até a Morte. Dalton Thomas. Dá pra ver muito não, né? Sei lá, não consigo o foco da câmera aqui. Deixa eu pôr no chat aqui. Estão ouvindo o Daniel chorar? Até a Morte. Dalton Thomas. É um livro curtinho, cara. Dá pra ler numa sentada, como diria meu pai. Que, aliás, minha mãe tá aí, mas meu pai sumiu, né? 173 páginas. Meu pai falava assim, esse livro aí você lê numa sentada. Fala, como é que ele consegue, mano? Tipo, 170 páginas numa sentada. Mas é um livro que você lê numa sentada. E o que ele vai falar aqui? O subtítulo, né? Martírio, Missões e Maturidade da Igreja. O Dalton vai... o Dalton é o líder, o presidente da organização que meu irmão trabalha como missionário. E eles estão numa zona de guerra há muitos anos, trabalhando ali com missões. Eles têm um trabalho muito forte com a igreja perseguida no Irã. Pensa isso. Eles estão ali no Iraque, eles estão toda a crise da Síria, a crise de refugiados da Síria, eles estão plenamente envolvidos nisso, né? A situação dos curdos ali. A Stephanie estava falando, inclusive, que eles colocaram um artigo hoje dizendo que a milícia curda conseguiu prender alguns extremistas do ISIS que estavam recrutando pessoas ali nos acampamentos de refugiados para se tornarem extremistas do ISIS, né? E aí o Dalton vai falar bastante desse assunto do martírio, e por isso que esse título chama Até a Morte. Mas não se trata só da morte em si, mas se trata de um estilo de vida de mártir. Você não precisa morrer mártir. É isso que ele vai falar nesse livro. Mas você precisa viver como um mártir. Esse é o nosso objetivo. Nem todos nós vamos morrer como mártires, mas nós deveríamos todos viver como mártir. Então leiam esse livro, Até a Morte. É muito importante. E vai dar uma visão e acender uma chama em vocês que, sem dúvida, vai mudar a forma como vocês enxergam a própria vida e como podemos viver dessa maneira ou buscarmos viver dessa forma. Lembrando que para morrer como mártir, você precisa viver como um. Então esse é o pré-requisito. E é por isso, por exemplo, que nós não acreditamos e muito pelo contrário, assim, nós temos um repúdio aos chamados mártires do Islã. Porque eles não vivem como mártir. Né? Eles morrem de uma maneira estúpida, né? E dão a vida por uma causa, e por isso eles dizem que eles são mártires daquela causa, mas eles não vivem como mártir, e por isso que há um repúdio. Então a gente vê que o inimigo ele foi tão astuto que ele tem usado uma religião para deturpar o conceito do martírio. Então precisamos reaver esse conceito do martírio, porque esse conceito não é um conceito islâmico,
Esse conceito é um conceito bíblico, esse conceito é um conceito do Senhor, é um conceito de Jesus. Então precisamos rever nossos conceitos em relação ao martírio. O martírio não é o que o Islã prega. Ele não é um conceito islâmico. O martírio é um conceito bíblico. E precisamos viver como mártires. Nem todos morreremos mártires, mas precisamos viver como um. Então leiam esse livro do Dalton. Com certeza vai ser algo que vai mudar a percepção de vocês sobre esse assunto. Mais alguma pergunta? Comentário? Alfredo, algum comentário? Não? Muito bem. Obrigado pela participação de todos. Sei que ninguém levantou a mão pro apelo que eu fiz. Mas eu quero orar mesmo assim para que o Senhor levante do meio de nós uma geração que vai viver como João Batista, uma geração que vai arder apaixonadamente pela verdade. Vitor, Sim? essa semana eu estava refletindo justamente sobre essa questão do... Nem tinha pensado a respeito do nome em si, mas eu fiquei refletindo sobre essa questão do martírio. Mas eu não tinha pensado nem no nome em si, mas eu fiquei refletindo a questão de... Eu não sei exatamente como isso acontece, mas eu tenho muita curiosidade, assim, no espírito mesmo, de entender como essas pessoas, desde muito jovem, né, eles tem alguns que são extremamente novos. Uau, João Batista, né, Carmen? Ele tinha por volta de 31 anos, 32 anos. Ele era 6 meses mais velho que Jesus apenas. Sim, né, no momento, eu estou me referindo a esses loucos aí que morrem. Tá. De qualquer forma, a gente fala assim, é loucura, lógico, é loucura porque a gente entende o verdadeiro amor. Mas, assim, eu refletindo, pensei, tem um amor, ainda que seja errado, ainda que a motivação esteja errada, tem algo ali que os leva a fazer o que eles fazem. Sim, Concorda? esse algo se chama engano. Esse algo se chama o espírito de demônios. Sim. Esse é o nome próprio para isso. É, no, né, uma pergunta ou uma reflexão, o que você acha, em que ponto nós, como primeiramente pais, depois como igreja, Aham. falhamos? Porque eu, na minha idade, eu não vivi nenhuma geração apaixonada. Vivi, assim, momentos de avivamento extremamente, assim, expressivos, mas dizer que eu ouvi em algum momento uma geração extremamente apaixonada ao ponto do martírio, ao ponto de se entregar mesmo, de abrir mão, eu não vivi em momento nenhum. E essa semana eu estava refletindo, Aham. né? Eu penso, a gente está formando gente, né? E eu perguntei para Deus, né? Falei assim, Deus, no que eu tenho falhado para que isso seja gerado nos meus filhos? Porque eu sei que não é a igreja que vai gerar isso, vai ser dentro da minha casa. Eu, como É. igreja, eu contribuo, Aham. mas precisa gerar dentro de casa. Né? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Até na hora que você falou, eu falei, nossa, Tá aí. eu É, não conheço, eu vou falar assim, muito, até tem jovem que fica bravo comigo, mas eu não conheço nenhum jovem apaixonado, não. Até a gente tem, e olha que eu tenho contato muito, minha família é cristã e tal, e eu, às vezes eu pergunto para Deus, Deus, né, por que não surge? Cadê essa geração? Em que tempo? Eu até vejo isso um pouco nas pessoas mais velhas, uhum, esse amor, essa paixão mais em jovem, em é. criança. Mas isso tá mudando, Carmen, e
E eu acredito que um dos principais fatores é a gente se conformar com o mundo. E Paulo nos alerta muito sobre isso. Ele fala: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai as vossas mentes. Como que é esse versículo? Renovar as nossas mentes pelo Não poder vos de conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. pela renovação da vossa mente. Essa renovação é no espírito. O problema é que a gente se conforma com a nossa sociedade pós-moderna ocidental. Esse assunto não é um assunto polêmico, não é uma novidade, por exemplo, para a igreja no Irã. Por que você acha? Porque eles vivem num contexto de perseguição, né? Meu irmão estava falando sobre isso ontem numa reunião. O que que você comentou, vida? Eu comentei que tava ouvindo um pastor falar que ele foi fazer uma visita na África e que ele ficou admirado como eles eram dedicados ao jejum, à oração. 200 homens indo pro monte orar, caminhar 1 hora em jejum de 2 dias. Mas por quê? E aí ele perguntou pro pastor da igreja lá, né, se era sempre assim, né, essa dedicação, esse fervor, esse amor. E aí ele falou assim: o problema é que lá onde você vive, você tem muito ao que se apegar. Exato. Você tem muita coisa no que colocar a sua fé. Aqui é tudo Ou nada. ou nada. É a respeito de Jesus. Se a gente não se apegar, não se dedicar, se não dar a vida por isso, é o nosso único, é a única fonte. Essa É mais ou menos assim, Carmen. Na nossa sociedade, onde a gente vive, né? Vocês aí no Brasil, eu aqui no Canadá, não é crime ser cristão. Você não é perseguido por isso. Dependendo do país que você tá, no Brasil, por exemplo, é pop se dizer crente. Os artistas aí, os globais todos, né? Tem um monte de crente aí, tem até drag queen que se diz crente. Então, esse é o problema. A gente não perde nada quando a gente se diz crente. No Irã, em alguns países da África, para você assumir a sua fé em Jesus Cristo, você está correndo o risco de perder a sua vida. E eles escolhem assumir esse risco por causa do amor que eles conheceram em Jesus. E a gente precisa, e por isso que esse livro do Dalton, eu recomendo muito você ler esse livro, Carmen. É muito importante, porque ele te fala isso. Você pode, de novo, pode ser que você não morra como mártir, mas você precisa aprender a viver como mártir. A gente precisa aprender a viver como mártir. A gente precisa aprender a morrer para nós mesmos. A gente precisa aprender a morrer para a glória dos homens, que Jesus disse aqui em João 5. A gente precisa parar de se preocupar com a nossa reputação, com o que vão pensar de mim. Por que os jovens têm problema de serem apaixonados e radicais muitas vezes? Porque eles vão passar vergonha nas escolas, nas universidades. Eles vão ser taxados de fanáticos, eles vão ser taxados de ignorantes. Muitas vezes de preconceituosos, porque eles permanecem sob o pilar da fé, né? Permanecem sobre o pilar da fé, permanecem sobre a verdade da palavra, e daí eles vão contra ideologias satânicas, né? que são pregadas nas nossas sociedades hoje. Né? Eu recebi um vídeo de uma amiga minha semana passada, de um pai aqui no Canadá que foi preso simplesmente porque ele chamou a filha dele de filha e usou o pronome feminino. Só que essa menina se identifica com pronomes masculinos e, portanto, o pai dela foi preso. O pai dela foi preso. Então nós precisamos ficar atentos, porque assim, por enquanto, nós ainda estamos numa sociedade que nos tolera, mas cada vez menos as nossas sociedades e até mesmo os nossos familiares vão tolerar a nossa
intolerância. Então, Posso Carmen... falar uma coisa pra Carmen? Pode. Sim, vou tentar ser bem breve, porque a gente já passou bastante do tempo, mas eu acho que você estava falando sobre, né, Carmen, quando fala de filho, fala muito comigo. E da maneira com que a gente educa os nossos filhos. E eu acho que é uma questão sobre radicalidade. Eu acho que os nossos filhos estão sempre observando, né, a gente, e a maneira com que a gente vive e a maneira com que a gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. E como o Victor estava falando, por exemplo, em lugares como esses, eles não têm opção de não viver radicalmente para Cristo. Eles não têm essa opção. Ou eles vivem radicalmente para Cristo, ou eles não vivem não pra Cristo. vivem. Exatamente, não tem um meio termo. E a gente, por causa de tudo isso que o Victor tá falando, né, do conforto que a gente tem, das inúmeras possibilidades no que se apegar, a gente vive no meio termo. A gente vive na mornidão, a gente vive com um pé cá e outro ali. A gente vive, eu vou de domingo na igreja, mas eu também vou ali durante a semana, não preciso ser tão assim. E eu acho que é sobre isso, é sobre ser radical. É sobre tomar posição de ser radical em Cristo. Para ele viver 100% e um pouco mais para ele. O problema é que a gente ignora algumas passagens bíblicas ou usa essas passagens bíblicas de uma maneira mais maquiada, assim. Mas, por exemplo, quando Paulo fala, para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não estava sendo figurativo, não, ele estava sendo literal. Ele vivia para Cristo, portanto, se ele morresse, lucro, estarei com Cristo. Né? O problema é que a gente ignora essas passagens, a gente ignora o fato. A gente ignora o fato de que todos os apóstolos, exceto João, morreram como mártires. Todos. A gente ignora esse fato. Eu estou traduzindo um livro que é... Como que é o título dele em português que eu estava colocando aqui? Ele vai falar bastante sobre o sofrimento que precede a glória. E essa é a história da Bíblia. O sofrimento que precede a glória. E a gente tende a ignorar o sofrimento e a gente quer só a glória. Mas Cristo padeceu a cruz antes dele receber a glória. E ele disse o que para os discípulos? Agora vocês, tomem a sua cruz e me sigam. Eles seguiram. Eles seguiram. E por que a gente acha que a gente não deve seguir pelo mesmo caminho? Então, é um assunto bem... gera um estudo só nessa pergunta, viu, Carmen? Mas eu fiquei feliz de você ter perguntado. O nome do livro em português vai ser O Evangelho do Cristo Crucificado. O Evangelho do Cristo Crucificado. Sabe, Vitor, a gente tá falando desse martírio e tal. Esses dias eu estava conversando com a Vanessa, né? E realmente a nossa vida cristã aqui é muito fácil de ser vivida em questão de perseguição. A gente estava conversando assim, acho que, vamos supor, pegar você e torturar você por causa de Cristo, eu acho que é uma coisa, cara, mas eu acho que o que pegaria no meu calcanhar é alguém fazer alguma coisa com meus filhos, cara. Aí eu não vou ser hipócrita de dizer que, nossa, eu acho que aí eu dou uma balançada. Sabe? Aí já aperta o calo, cara. Aí eu até falo para a Vanessa que quando essa época de perseguição chegar, que vai chegar, a gente sabe que vai chegar, eu falo para a Vanessa que eu peço muito para Deus que nesses momentos... Eu peço para Deus que eu não quero sofrer, não.
Não, cara, eu sofrendo não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser, mas os dois pequenos que estão aqui em casa, cara, aí você aperta o cara. Eu acho que aí que é difícil, cara. Aí que é É, complicado. é. Essas pessoas, Lucas, eu vou passar para vocês depois uns vídeos da FAI, alguns documentários, e um foi bastante impressionante, assim, de um casal que eles discutem e eles oram exatamente sobre isso, porque eles estão numa zona de conflito, numa zona de perseguição, né, no Oriente Médio, e eles discutem e oram a respeito disso. E eles falam abertamente um pro outro, né? Se a gente sofrer uma, uma invasão e uma violência em família, como que a gente vai agir? Como que você vai agir? E eles falam com todas as letras. Como que eu vou agir se uma pessoa invadir a minha casa e violentar a minha esposa e os meus filhos na minha frente? O fato é que eles vivem isso na realidade. E a gente vive hipóteses. E acha que nunca isso vai acontecer com a gente. Vitor, Pode falar, Carmen. há umas 3 semanas atrás, e por isso que eu também vinha refletindo sobre isso, com os meus filhos aqui, não foi proposital, eu não planejei, mas eu entrei nesse assunto, e eles estavam tudo lá, sentados, a gente conversando, né? A gente ia lido um texto, e daí eu falei para eles, né, até que ponto eles amavam Jesus, né? Tava tudo lindo, né? A gente tava tudo num clima maravilhoso. Aí eu coloquei isso. Eu falei assim, tá. Aí eu falei assim, e se entrar alguém aqui, colocar uma arma na minha cabeça, e aí, é Jesus ou ela? Uhum. Olha, só foi essa frase. É, Em um segundo, estavam os três chorando na sala. é. Eles começaram a chorar, né? Aí eu falei assim, essa é uma realidade assim, que é muito distante, nós não compreendemos isso, mas é muito próximo de nós todo dia está acontecendo isso. Aham. A E, gente pede para Deus que não, mas nós podemos passar por isso. Eu exato. sei que assim, eu não tinha planejado, lógico, que eu acho que se eu tivesse pensado, talvez eu não tinha ido tão profundo, né? Mas daí nós ficamos naquilo e eles começaram a pensar. Sei que a semana toda o assunto foi mais ou menos esse, né? Foi meio chocante, mas traz para uma realidade que nós não gostamos de abordar Uhum. esse tipo de assunto de morte, mesmo o cristão não trata com os filhos, porque, né? Aí, o que a Sabe gente por quê, Carmen? Porque falta uma fé verdadeira na ressurreição. O que a gente mais vê são filhos revoltados com Deus. E eu falo para os meus filhos, Deus não deve nada para mim nem para vocês. Na hora que ele resolver tirar, eu falo obrigado enquanto esteve aqui. Fala pra ler Jó e meditar em Jó. Fala pra ler Jó e meditar em Jó. E Jó no auge do seu sofrimento. No auge do seu sofrimento. O que ele fala? Quando ele tinha perdido, Lucas tem medo de perder os seus filhos, Jó perdeu os 10 de uma vez. No auge do seu sofrimento, a mulher dele falou pra ele o quê? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Miserável. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Os amigos dele vieram pra consolar e acabaram querendo dar lição de moral nele. Mas no auge do seu sofrimento, Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei. Falta em nós fé genuína na ressurreição e dizer não com as palavras, mas com o nosso coração: eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei. Essa é a nossa esperança. Num mundo desesperançoso, num mundo que está totalmente sob o jugo do medo do coronavírus, porque falta
crer nessa verdadeira esperança. O meu Redentor vive. A minha esperança não está na vacina. A minha esperança não está em um novo presidente. A minha esperança não está no governo dos Estados Unidos. Mas a minha esperança está no meu Redentor. E eu sei que ele vive e que um dia eu o verei. Amém? Muito bem. Carmen, de novo, leia esse livro. Você vai ser muito bom até para, de repente, vocês lerem como um devocional em família e discutir os assuntos que o Dalton trata aqui. Editor Impacto, você pode pegar aí, tá pertinho de vocês em Americana, ou comprar pela internet, até a morte. Parece até estranho você falar, usar um livro que chama Até a Morte como devocional. Posso falar uma coisinha rapidinho? Pode. Prometo que é rápido, só para complementar aí o que a Carmen está falando, Carmen. Falando sobre os jovens, né? Eu não sou nem tão jovem, nem tão velha, eu tenho 31 anos, então, sei lá, no meio do caminho. Eu nasci em berço evangélico, e assim, na minha época, e eu mesma, nunca não via, tipo, nas escolas falarem de Jesus. Eu não tinha coragem de pregar Jesus na escola. Eu fiz 2 faculdades, na primeira não pregava de Jesus. E agora, não sei, a gente tem visto algo bem diferente com os jovens. Eu tenho visto, assim, uma paixão que a gente não via alguns anos atrás. Então, assim, não sei quantos anos tem seus filhos, mas, assim, tem algo acontecendo, sim, com os jovens, que acredito, né, que é pela vinda de Jesus mesmo, mas eu tenho visto, sim, que tem bastante jovem ardendo por Jesus aí. Então, tenha fé que nossa juventude vai ser ganha para Jesus, sim, em nome de Jesus. Amém. Isso é um fato muito importante, Lore. Obrigado por você ter falado esse assunto. A gente também tem contatos assim, com algumas comunidades aí no Brasil que elas são fundamentalmente formadas por jovens, né? Por jovens. E jovens que ardem de amor, de paixão por Jesus e que não tão longe de vocês, aí em Montemor, né? Meu irmão foi visitar vocês aí. A comunidade é formada majoritariamente por jovens no auge dos seus 20 anos. Jovens que podiam estar fazendo uma faculdade em São Paulo, em Campinas, podiam estar fazendo um intercâmbio no exterior. E eles resolveram dar o melhor da sua juventude e abrir mão do sucesso que o mundo diz que é sucesso para viver nessa cidadezinha que não tem nada em Montemor. Só essa comunidade. E a maioria deles não é de Montemor. Vem de todo lugar do mundo. Do Rio. Do mundo não, do Brasil, desculpa. Vem de todo lugar do Brasil pra ficar ali, né? Então a gente conheceu gente do Rio, do extremo sul do Brasil ao extremo norte. Jovens que vieram para ficar ali porque ouviram dizer de um lugar onde tem um grupo de pessoas que arde de amor pela palavra e pela vinda de Jesus e que vive radicalmente para o Evangelho e para o Senhor. Então esses jovens estão vindo de todas as cidades do Brasil e se juntando ali. Então há uma expectativa muito grande quando a gente olha para essa comunidade e para aquilo que o Senhor tem feito aí pertinho de vocês. Então, por que não Piracicaba? Por que não? Vamos orar e encerrar, porque já são 8h30 aqui, né, no nosso horário, 9h30 para vocês. Mas, a gente conseguiu terminar no horário hoje. Dessa meia hora foi de conversa e perguntas, o que é muito bom. É o que eu sempre falo pro Paulo, se não tem pergunta, se não tem comentário depois, fica difícil de dar uma continuidade, de ver um acompanhamento de vocês, assim. Então é muito produtivo e positivo quando a gente percebe a participação de vocês mais ativamente, mais participativamente. Muito obrigado, então, por todos que estavam na sala hoje. Vamos orar rapidamente sobre esses assuntos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos leva a não só ler e adquirir entendimento, intelecto, no nosso intelecto, mas o Senhor nos leva a
a uma intimidade com você. Você começa a nos revelar quem você é na sua palavra. E, Senhor, eu oro para que aquilo que a gente orou no início seja contínuo na vida desses irmãos e que você continue derramando sobre eles e sobre a minha família espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Amém. Senhor, nos leva a vivermos essa vida com esse selo do Senhor, assim como João Batista viveu. Nos leva a viver como mártir, Senhor. Não necessariamente morreremos como mártir, mas, Senhor, queremos viver dessa forma. Da mesma forma que Paulo foi capaz de dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Leva-nos a andar dessa forma, Espírito Santo. Dá estratégia para os pais. Ensina, Senhor, a Carmen. Ensina, Senhor, os pais a como orar, como preparar os filhos para a vinda do Senhor. A como ensinar os filhos na Tua palavra, Senhor. Dá estratégia, dá sabedoria, Senhor. Quebranta os corações dos filhos. A Sua palavra fala que naqueles dias o Senhor ia converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Faz isso nas famílias do Brasil, Senhor. Nas famílias ali em Piracicaba. Nas famílias dessas pessoas que estão conectadas aqui, Senhor. Dê estratégia, sabedoria. Dê, Senhor, munição para os pais prepararem os filhos. E nos ensina na Tua palavra, Senhor. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira para finalmente chegarmos em João 6. Será que a gente termina o Evangelho de João até julho? Sei lá. Muito bom. Bom estar com vocês. Deus abençoe o restinho da semana. E nos vemos na próxima quinta-feira. Boa noite a todos. Boa noite.